Como ficaram os honorários de sucumbência com as alterações da Lei 14.365 de 2022? Essa lei trouxe alguns parágrafos ao artigo 85 do Código de Processo Civil. A gente sabe que não é novidade que existe uma enorme jurisprudência deletéria em relação aos honorários de sucumbência. Não raro, juízes fixam honorários de sucumbência inferiores ao próprio salário mínimo. Aliás, existem casos na jurisprudência em que juízes fixam valores irrisórios de honorários de sucumbência em ações cujo valor da causa supera milhões de reais. Por isso, nos últimos anos, inúmeras normas jurídicas surgiram para esclarecer os honorários de sucumbência e, com isso, tentar reduzir a subjetividade do magistrado na aplicação desse tema. Com o CPC, com o Código de Processo Civil de 2015, por exemplo, foram delimitados 20 parágrafos lá no artigo 85 para explicar o que vem a ser honorários de sucumbência, como é que aplica, o que pode, o que não pode, está tudo lá no artigo 85, são 20 parágrafos. Impediu-se, por exemplo, a absurda compensação de honorários de sucumbência que existia antes do CPC de 2015, na hipótese de sucumbência parcial. Isso não pode mais, está no artigo 85, parágrafo 14 do Código de Processo Civil. Entretanto, parece que 20 parágrafos não foram suficientes e parece que nunca serão para combater essa estranha jurisprudência que gira em torno dos honorários de sucumbência. Por isso, a Lei 14.364 de 2022 acrescentou mais 3 parágrafos ao artigo 85. É sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Como é que funcionam essas alterações? A primeira inclusão foi o parágrafo 6º-A, que dispõe o seguinte: quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável para fins de fixação de honorários advocatícios, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no parágrafo 8º desse artigo. Portanto, o que ele está falando aqui? Que é expressamente proibida a fixação de honorários de sucumbência de forma equitativa se o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável. A exceção ocorre apenas lá nos casos do parágrafo 8º, ou seja, nas causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou ainda nas causas em que o valor da causa é muito baixo. É isso que diz o parágrafo 8º. Nesses casos do parágrafo 8º, admite-se a fixação do valor de honorários de sucumbência por apreciação equitativa. Ocorre que, ainda que o texto estivesse desenhado dessa forma, curiosamente, os honorários também passaram a ser fixados em valores irrisórios por apreciação equitativa. O juiz, por apreciação equitativa, ele fixava honorários muito baixos, abaixo do salário mínimo, não remunerando de forma adequada o profissional de direito. Como eu já esclareci anteriormente, não raro os juízes fixavam honorários de sucumbência inferiores ao próprio salário mínimo. Por isso, foi preciso incluir o parágrafo 8º-A, para dizer o óbvio, que deve o magistrado respeitar a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil no que se refere à fixação de um parâmetro, né, mínimo para você fixar honorários de sucumbência. Dá uma olhada no que diz o artigo 85, parágrafo 8º-A do CPC. Diz o seguinte: na hipótese do parágrafo 8º, que é esse que a gente leu anteriormente, desse artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2º desse artigo, aplicando-se o que for maior. Por fim, a Lei 14.365 de 2022 também incluiu o parágrafo 20, lá no artigo 85 do Código de Processo Civil, com o objetivo de esclarecer que o dispositivo, né, aplica-se também, esses parágrafos aplicam-se de forma geral também aos honorários fixados por arbitramento judicial. Ele diz o seguinte, esse dispositivo, os dispostos no parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10º desse artigo, aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial. Os honorários
fixados por arbitramento judicial, na verdade, ele tem uma previsão específica lá no artigo 22, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, a Lei 8.906, e esse dispositivo diz o seguinte, que na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto, e aí ele repete esse dispositivo que a gente leu, parágrafo 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º A, 8º, 8º A, 9º e 10º do artigo 85, né, do CPC. Portanto, os honorários vão ser arbitrados judicialmente, apenas para fim de esclarecimento, diante da falta de contrato ou acordo entre as partes, e nesse caso também deve-se aplicar esses dispositivos aqui, esses parágrafos do artigo 85 do CPC, conforme o parágrafo 20 também que a gente leu.